E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fundo no capítulo final daquela carta intensa, quase uma bronca apaixonada, que Paulo escreveu aos Gálatas. Chegamos ao capítulo 6, o grande final. É o momento em que, depois de toda a argumentação teológica pesada sobre graça e lei, Paulo pisa no freio e diz: ok, e agora, como a gente vive isso na prática, no dia a dia? É onde a borracha encontra a estrada. Exatamente. E para nos ajudar a decifrar essa conclusão, estamos com anotações e comentários de duas Bíblias de estudo ótimas, a Roma e a Nova Almeida atualizada. O nosso objetivo aqui é entender como Paulo amarra tudo, sabe? Conectando a pureza do Evangelho com a bagunça da vida em comunidade. E essa bagunça já aparece logo de cara. Já, né? Nos primeiros versículos, parece que Paulo se contradiz de uma forma bem óbvia. Primeiro ele fala, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros. Beleza, ajuda mútua faz todo sentido. Mas aí só 3 versículos depois ele manda, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ué, peraí, afinal a gente ajuda o outro a carregar ou cada um se vira com o seu? É uma daquelas passagens que, se você ler rápido, fica coçando a cabeça, né? Mas a chave, como os comentários que a gente tem aqui apontam, está em 2 palavras gregas completamente diferentes que foram traduzidas de forma parecida. No versículo 2, quando Paulo fala de cargas, a palavra é baros. Baros. E o que isso quer dizer exatamente? Olha, pense em algo que te esmaga. Baros é um peso excessivo, uma carga de desastre, sabe? É o tipo de coisa que você não consegue de jeito nenhum carregar sozinho. Pode ser uma doença terminal, a perda de um emprego, uma crise de fé profunda, um luto devastador. É o piano que caiu em cima de alguém. Exatamente, é o piano. A instrução aqui é para a comunidade inteira se juntar e ajudar a levantar esse peso esmagador. Fazer isso, segundo Paulo, é cumprir a lei de Cristo. E o que é a lei de Cristo? É basicamente o mandamento de amar uns aos outros na prática. Ok, então baros é a carga de emergência, o peso que te derruba. Sendo assim, a outra palavra, fardo, deve ser o oposto, certo? Tipo, as coisas do dia a dia que são sua responsabilidade e de mais ninguém. Exatamente essa ideia. No versículo 5, a palavra usada é fortation. E o significado é muito visual. Era o termo usado para a mochila de um soldado. O pacote de equipamentos que cada um era responsável por carregar. Ah, que interessante. A mochila do soldado. Sim, é a sua bagagem pessoal na viagem da vida. Suas responsabilidades diárias, suas tarefas, as consequências das suas próprias escolhas. Ninguém pode fazer suas flexões por você, entende? Esse é o seu fortation. Agora ficou claro. Nossa, clareou tudo. É a diferença entre ajudar um amigo a empurrar o carro que quebrou no meio da rua, que seria o baros, e cada um ser responsável por abastecer o tanque do seu próprio carro, que é o fortation. Então não é uma contradição. É um retrato completo de uma comunidade saudável. O que é fascinante aqui é esse equilíbrio. Paulo está nos protegendo de 2 extremos, sabe? De um lado, o individualismo radical, onde ninguém se importa com o sofrimento do outro. Do outro, uma cultura de dependência, onde ninguém assume a responsabilidade pela própria vida. Sim. Uma comunidade cristã de verdade sabe quando se unir para levantar o piano e quando dizer, olha, essa mochila aí é sua, e você consegue carregá-la. E na prática, como as comunidades erram essa mão hoje em dia? Porque parece que a gente tende a ir para um desses 2 extremos. Sem dúvida, você vê igrejas ou grupos que são ótimos em carregar o baros. São incríveis em crise, se mobilizam para ajudar em tragédias, mas às vezes criam um ambiente onde não há estímulo para a responsabilidade pessoal, para o fortune. Entendi. Acaba gerando uma dependência. Exato. E isso pode levar ao esgotamento, ao burnout daqueles que estão sempre carregando o piano dos outros. E tem o outro lado. A comunidade super focada no forte-matching, na meritocracia espiritual. Cada um com seus problemas. São eficientes, organizados, mas podem se tornar frios e indiferentes quando alguém é realmente esmagado por um peso. Paulo está dizendo que os 2 são inseparáveis. E essa ideia de responsabilidade pessoal, de cada um carregar sua própria mochila, é algo que Paulo explande de um jeito incrível logo em seguida, né? Com aquela metáfora da agricultura. Ele basicamente diz que você colhe o que planta na sua própria vida. Do coletivo, o mergulha no individual,
mas com uma consequência que afeta todo mundo. E a linguagem que ele usa é fortíssima. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Isso não é um conselho, é uma declaração de como o universo moral de Deus funciona. De Deus não se zomba é uma frase que dá um arrepio. Parece que ele está dizendo, não achem que vocês podem enganar o sistema. E aí ele apresenta as duas opções de semeadura, semear na sua carne ou semear no espírito. E é crucial entender o que ele quer dizer com carne aqui. As notas das nossas fontes explicam bem que não se trata apenas de pecados óbvios, como imoralidade ou bebedeira. Semear na carne é um projeto de vida centrado em si mesmo. É viver para satisfazer os desejos, as ambições e os apetites da nossa natureza humana decaída, mesmo que eles pareçam respeitáveis por fora. Certo. E a colheita disso, segundo Paulo, é a corrupção. Mas, sinceramente, corrupção soa tão final, tão pesado. Para alguém de fora, isso não poderia soar como uma ameaça um pouco exagerada para quem está apenas vivendo para si mesmo? É uma ótima provocação. E a resposta está no significado da palavra. Corrupção aqui significa decomposição, aquilo que apodrece e se desfaz. Paulo está dizendo que uma vida investida inteiramente em coisas passageiras, status, prazer, segurança material, tem um fim inevitável. Ela vai se desfazer. É como investir todo o seu dinheiro em ações de uma empresa que você sabe que vai falir. Ah, boa analogia. A falência não é um castigo arbitrário, é o resultado lógico do seu investimento. A colheita da corrupção é o resultado natural de uma vida semeada no solo do egoísmo. Entendi. Então não é tanto uma punição, mas uma consequência inevitável. E quais seriam exemplos mais sutis de semear na carne hoje em dia? Olha, pense no vício em trabalho disfarçado de dedicação, na busca incessante por segurança financeira que te impede de ser generoso, na obsessão pela imagem e pela validação nas redes sociais, na priorização do conforto pessoal acima de qualquer chamado para servir ou se sacrificar. São coisas que a nossa cultura muitas vezes aplaude, mas que no fundo são investimentos na carne. E do outro lado, temos semear no espírito. A colheita que é a vida eterna. Sim, que significa viver uma vida alinhada com o Espírito de Deus, investindo em coisas que têm valor eterno. Amor, serviço, generosidade, justiça, desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo. E, de novo, os comentários são cuidadosos em apontar. Não se trata de merecer a salvação com essas ações. A salvação é pela graça. Ponto final. Certo, isso é fundamental. Trata-se de viver a realidade dessa salvação. A vida eterna não é apenas um destino. É uma qualidade de vida que começa agora e a colheita é o florescimento completo dessa vida. E no meio dessa metáfora toda, ele coloca uma frase que parece ter sido escrita ontem de manhã. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Essa frase bate de um jeito muito pessoal. O cansaço de fazer o certo, de insistir em algo que parece não dar resultado, é muito real. Totalmente. Eu confesso que na semana passada mesmo, eu senti exatamente esse cansaço de insistir em algo que parecia inútil. Paulo está sendo realista aqui. Ele sabe que semear no espírito é um trabalho árduo e muitas vezes ingrato a curto prazo. É remar contra a maré. Por isso incentivo, não desistam. A colheita é garantida, mas ela vem a seu tempo, não necessariamente no nosso tempo. É um chamado à perseverança, à resiliência espiritual. Bom, a partir do versículo 11, o tom da carta muda completamente. A gente quase consegue ouvir a caneta arranhando o papiro. Paulo diz: vejam com que letras grandes estou escrevendo a vocês de meu próprio punho. Por que esse detalhe? Parece tão aleatório, um post-scriptum estranho. Mas é tudo menos aleatório. É um dos momentos mais dramáticos da carta. A maioria dos estudiosos, e nossas fontes aqui concordam, acredita que Paulo ditava suas cartas a um secretário, um amanuense. O que provavelmente acontece aqui é que ele pega a pena da mão do secretário para escrever o final ele mesmo. Ah, entendi.
E as letras grandes podem ser por causa de um problema de visão, como alguns sugerem, ou simplesmente para dar uma ênfase absurda. É o equivalente a ele digitar o resto da mensagem em caixa alta, negrito e sublinhado. Ele está basicamente gritando: se vocês não ouviram nada até agora, ouçam isto. Uau! E qual é a mensagem que merece todo esse destaque? Ele volta para o ponto central da briga toda, né? A questão da circuncisão. Exatamente. Ele usa essa conclusão escrita à mão para dar o golpe final em seus oponentes, os judaizantes. Ele desmascara a motivação deles de forma brutal. Nos versículos 12 e 13, ele diz que essa turma insiste na circuncisão por dois motivos bem medíocres. Primeiro, para aparecerem bem na fita, para agradar aos outros. E segundo, e mais importante, para evitar a perseguição que vinha junto com a pregação da cruz de Cristo. Por que a cruz causava tanta perseguição? Pois é, a gente esquece que hoje a cruz é um símbolo de joalheria. Naquela época, era o instrumento de execução mais humilhante e brutal do Império Romano, reservado para escravos e rebeldes. Pregar que a salvação vinha através de um criminoso executado era uma ofensa colossal para os judeus, que esperavam um Messias vitorioso. E uma loucura para os romanos. Fraqueza. Exigir a circuncisão amaciava a mensagem, entende? Era uma forma de dizer: nosso movimento ainda respeita as tradições, não somos tão radicais assim. Paulo diz que eles faziam isso para não serem perseguidos e para poderem se gabar, gloriar-se de quantos convertidos eles marcaram com a circuncisão. É uma virada de mesa total. E em contraste direto com esse gloriar-se deles, Paulo apresenta o seu próprio motivo de orgulho. E que contraste! No versículo 14 ele escreve a frase que talvez resuma toda a sua teologia. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Enquanto os outros se orgulhavam de um ritual na carne, um símbolo de status religioso, Paulo diz que seu único motivo de orgulho é um instrumento de tortura e vergonha pública. A cruz. Sim, a cruz para ele redefiniu tudo. Ela criou uma ruptura tão total que o sistema de valores do mundo, o que o mundo considera importante, estava morto para ele. E ele estava morto para o mundo. E essa ruptura leva direto ao clímax da carta inteira, no versículo 15. É o nocaute. Depois de 6 capítulos de argumento, ele resume tudo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem é incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Fim de discussão. Não importa sua etnia, seu histórico religioso, seus rituais, nada disso tem valor. O que importa, uma coisa só: a transformação radical e sobrenatural que Deus opera no coração de alguém, ser uma nova criatura. Isso torna todo o resto irrelevante. E para fechar, ele termina com uma imagem inesquecível. Ele fala das marcas do Senhor Jesus que ele carrega no corpo. Que marcas são essas? Isso aqui é a jogada de mestre de Paulo. É um contraste visual poderosíssimo. Os oponentes dele se orgulhavam de uma marca, a circuncisão, feita por mãos humanas na carne como um sinal de pertencimento. E Paulo responde: ah, vocês querem ver marcas? Deixem eu mostrar as minhas. Nossa. As fontes são unânimes aqui. Ele não está falando de estigmas místicos. Ele está falando das cicatrizes, as marcas das pedradas em Listra, das chicotadas dos romanos, das correntes nas prisões. Enquanto os outros ostentavam uma marca de conformidade religiosa para evitar o sofrimento, Paulo ostentava as marcas do seu sofrimento por Cristo. Essas cicatrizes eram suas credenciais, a prova irrefutável de quem era seu verdadeiro mestre. Uau! É impossível argumentar contra isso. Depois de uma conclusão dessas, como a gente resume depois de falar de cargas, colheitas, da cruz, das cicatrizes, qual é a grande mensagem que fica de Gálatas 6? Se a gente destilar tudo, eu vejo 3 ideias centrais que Paulo deixa como seu testamento nessa carta. A primeira é o projeto de uma comunidade de verdade. Um lugar que pratica o equilíbrio perfeito entre o apoio radical em momentos de crise, o baros, e a cobrança da responsabilidade pessoal, o forchon. Certo. O piano e a mala. Nunca mais vou esquecer. Exato.
A segunda é a lei da gravidade espiritual, o princípio da semeadura e da colheita. Nossas escolhas onde investimos nossa vida têm consequências reais e eternas. Não dá para enganar o sistema. Certo. E, por fim, ele nos arrasta de volta quase pela gola da camisa para o centro absoluto de tudo, a cruz de Cristo. É a cruz que bagunça todas as nossas métricas de sucesso, de orgulho e de valor. Ela anula o nosso desejo de nos gabarmos de rituais ou conquistas e foca no que realmente importa, a maravilha de ser feito uma nova criatura. E os comentários destacam esse contraste entre se gloriar na carne, como na marca da circuncisão, algo visível, controlável, e se gloriar na cruz, que é um ato de rendição total, evidenciado pelas cicatrizes de Paulo, que são marcas de sofrimento recebido, não de status conquistado. Isso me deixa pensando. Hoje, no nosso mundo, quais são as circuncisões modernas? Aquelas marcas ou conquistas sutis nas quais a gente é tentado a se gloriar para se sentir seguro ou superior? E como a ideia de ser simplesmente uma nova criatura explode com essa mentalidade.